Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Brando Peixoto, criador do canal, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série Investindo R$ 100 na Prática. Vamos para o nosso quarto episódio, referente ao mês de abril. Mas antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque eu tenho visto que muitas pessoas estão assistindo os conteúdos, porém não estão deixando o like, não estão se inscrevendo no canal, e isso acaba prejudicando o conteúdo que ele não está sendo entregue para novas pessoas. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você está curtindo, está aprendendo, deixe o seu like, compartilha com seu amigo e não se esquece de se inscrever no canal. E para a gente poder iniciar, vamos verificar aqui os mercados como que performaram nesse último mês. Então, iniciando pelo Bovespa, né, que é o índice da nossa bolsa, a gente consegue ver que nesse período de um mês, né, nos últimos 30 dias, estou gravando aqui no dia 20, então tá pegando do dia 18 de março para o dia 20, até agora em abril, a gente percebe que teve uma queda muito grande e repentina no início do mês e meio que teve uma recuperação. Então é como se nesses últimos 30 dias a bolsa tivesse fechado no 0 a 0, mas ainda está com uma leve queda. Já no caso do IFIX, né, do índice dos fundos imobiliários, também no início de abril teve uma queda, porém teve uma recuperação, onde nesse período de 30 dias o IFIX ele performou de uma maneira bem positiva. E aqui eu deixo até essa pergunta para vocês, que é interessante a gente analisar quando estamos olhando assim a performance do mercado em si, o que ocorreu nessa data para ter essa queda tão grande, tanto no IFIX quanto no nosso Ibovespa. Eu já até separei aqui a notícia para compartilhar com vocês, que no início de abril teve o tarifaço, né, que como o mercado chamou, dos Estados Unidos com alguns países, na verdade com quase todos os países. E ali o Trump comunicou ao mundo como seria a tarifa dos Estados Unidos com os outros países. E o que que automaticamente o mercado entende? Os Estados Unidos vai começar a tarifar os países, o preço dos produtos devido a essa tarifa vai subir, vai gerar uma inflação global e vai afetar o mercado. Então, empresas que vendem produto, que comercializam serviços, serão impactadas devido a essa inflação. Então, automaticamente, todo mundo já age com um certo medo. Por quê? Porque a economia vai ser impactada devido a essa alteração. E aqui fica um grande ensino, eu até compartilhei um pouco sobre isso no momento que ocorreu, né, na semana que ocorreu lá no Instagram, vou deixar até aqui o vídeo para vocês. É muito importante você ter conhecimento, você ter informação, você ter paciência, você saber analisar para aproveitar momentos como esse, não para você agir na euforia, tá todo mundo vendendo, eu vou vender, tá todo mundo comprando, eu vou comprar, tal empresa caiu, eu vou comprar. Não, você precisa agir com calma, com paciência, com diligência, precisa utilizar todo o conhecimento, toda a informação que você tem para você tirar o melhor proveito. Por isso que é muito importante ter estratégia, que nesses momentos, principalmente uma estratégia de diversificação, vai te direcionar para a melhor escolha para aquilo que você está precisando no momento. Então não é porque a Nike caiu 15, 20% que talvez seja um bom momento para eu investir em Nike. Se para mim não faz sentido comprar Nike, ela pode cair 50, 80% que eu não vou comprar. Por isso que é muito importante você ter conhecimento, você ter estratégia e aplicar, porque oportunidades, boas oportunidades, aparecem frequentemente. Porque, pessoal, é muito importante, principalmente nós que investimos a longo prazo, ter noção que essas notícias, essas atualizações, esses acontecimentos não devem direcionar o nosso posicionamento em nenhum investimento, porque caso contrário, pode impactar de maneira muito negativa. Então imagina que se caso você viu essa notícia, você ficou com medo, você vendeu, você pode ter realizado um prejuízo desnecessário que em pouco tempo depois se recuperou. A gente consegue ver que até com os fundos imobiliários tivemos uma grande variação, que normalmente isso não ocorre. Então não deixe que esse tipo de notícia decida o futuro do seu investimento. Então analise com calma, veja se realmente aquilo faz sentido, se você realmente precisa vender aquele ativo, ou melhor, procure uma oportunidade com isso que muitas vezes aparecem. E agora olhando aqui a carteira, como é que ela está? A gente está com R$ 304 de patrimônio, onde 295 foi aplicado, o restante é de valorização, e a gente já está com quase R$ 10 de provento, uma coisa muito boa. Então a gente tem uma variação de mais ou menos 3,16 e quase 10% de rentabilidade.
essa rentabilidade tende a ser maior porque leva em consideração o valor da variação mais o valor dos proventos. Então, o investidor 10 aqui, o sistema, ele calcula com o reinvestimento desses proventos, que, por exemplo, é uma coisa que eu faço, então acabo estabilizando o cálculo. A carteira está com Itaúsa, Banco Bradesco, ambos com uma boa valorização e uma boa rentabilidade, e também os dois fundos imobiliários que aqui eu tenho estão com uma boa variação e uma boa rentabilidade. E as aplicações feitas nesse mês não foram nada muito extravagante ou fora do comum, até porque eu venho seguindo essa filosofia de investimento que eu venho compartilhando com vocês, de não se expor muito, de não ter uma carteira muito diversificada no início, porque não faz muito sentido. Então, enquanto a gente não bater R$ 1.000 de patrimônio, eu não vou inventar muito, vou fazer aqui um feijão com arroz básico, mas é claro, procurar fazer bem feito. Mês passado eu investi em Itaúsa, eu investi em Bradesco, e nesse mês eu vou aumentar as minhas posições nessas duas empresas, porque eu vejo o valor ainda. Como no mês passado tivemos as apresentações de resultados, de um mês para o outro acaba não tendo uma notícia muito relevante em caso de empresa, até porque o resultado das empresas saem de 3 em 3 meses. Então, o que eu analisei para Itaúsa e Bradesco no mês passado continua valendo ainda para esse mês. E eu encerrei por aqui os investimentos desse mês? Não. Eu até compartilhei lá no Instagram, no Stories, que esse mês eu tive uma aplicação nova em um setor novo. E eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco mais sobre isso, até porque é um novo ativo, é um novo setor que está entrando na carteira. Esse novo ativo é o SNEG 11, que ele é um FIAGRO. Ele parece muito com um fundo imobiliário comum, tradicional, né, que você investe em shopping, galpão logístico ou em fundos de dívida, né, de papéis. Porém, um FIAGRO ele é totalmente focado no agronegócio. Por meio de um FIAGRO, você consegue se expor ao mercado agro por dívidas, por prédios comerciais, galpões logísticos que estão voltados para o agro. E o agro ele é extremamente importante para o nosso país. Mais de 30% da nossa produção, do nosso PIB vem do agro. Então, por que não investir no agro, né? E vamos verificar aqui alguns indicadores desse FIAGRO. O SNEG ele está sendo negociado hoje por um valor, por um preço, na verdade, inferior a R$ 10. Ou seja, com menos de R$ 10 você já tem a opção de investir no agronegócio. Olha que coisa fantástica. Ele está com um yield de mais de 13%, ou seja, mais de 1% ao mês que ele distribui por meio de proventos, e isso, até o momento, graças a Deus, isento de imposto de renda. Então, é uma excelente opção. Ele vem sendo negociado com 5% de desconto, digamos assim, né? O seu P sobre VP está abaixo. E eu vou descer aqui para a gente pegar umas informações mais interessantes, que a gente sempre vai conseguir em um fundo ou em uma ação, que é aqui em comunicado. A gente consegue puxar esse relatório gerencial. Às vezes as pessoas me perguntam como que eu consigo puxar essas informações. Então você pode vir no Investidor 10 ou em algum outro site de análise que eles vão disponibilizar. Caso contrário, vá direto no site do fundo, da empresa, da ação, que você vai conseguir essa informação. Então, abrindo esse relatório gerencial, a gente consegue ter muitas informações. Então, eu vou descer aqui para algumas partes que eu acho interessante. Aqui no início já ele mostra como é o ciclo de atuação desse FIAGRO específico. Então o investidor coloca dinheiro no FIAGRO e coloca dinheiro no agronegócio. Então vai ter a gestão, vai ter o processo, vai ter o trabalho. E quando tiver o retorno, o agro retorna para esse FIAGRO, o FIAGRO retorna para o investidor. Então é assim que o nosso dinheiro é aplicado em um FIAGRO e dessa aplicação ele vai para o mercado agro, tem o seu resultado, tem a sua aplicação, depois volta para a gente em forma de lucro com retorno por meio dos proventos. Conseguimos ver a exposição pelas cadeias produtivas, então ele está exposto em soja, em café, em leite, em queijo, laticínios, em outras opções híbridas, sementes. Enfim, a gente tem uma grande diversificação, a gente tem diversas opções aqui do agro com pouco dinheiro. E aqui também nesse relatório ele mostra detalhamento dos ativos, então a empresa que ele tem uma dívida ou ele aluga um galpão logístico, o setor de atuação, tipo a Boa Safra aqui é semente, essa aqui é de café, essa é de laticínios, essa é de produtos híbridos, essa é sobre revenda, essa aqui é de café também, sobre terras. E aqui é um arrendamento que, como eu comentei, o FIAGRO, ele pode trabalhar com dívidas,
com papéis a receber e também com galpões logísticos. Aqui, por exemplo, um imóvel que ele está alugado para a empresa. E a empresa vai utilizar para fazer um gerenciamento de estoque, para ter uma melhor gestão da sua logística. Enfim, o Fiagro ele acaba nos concedendo essa possibilidade de investirmos no mercado agro brasileiro com pouco dinheiro. Então eu já fiz aqui o meu lançamento, eu comprei 6 cotas, saiu por um preço médio de R$ 9,57 e somando todas as minhas aplicações desse mês deu R$ 93,11. Mais uma vez eu não consegui fechar em R$ 100 devido às opções dos ativos que eu escolhi nesse mês, mas não tem problema, o grande intuito aqui não é investir R$ 100 certinho, é mostrar para vocês que com pouco dinheiro vocês conseguem investir, principalmente hoje aqui com um novo setor, um novo segmento e um grande mercado. E mais importante do que iniciar com poucos recursos é você ter uma constância. Então a gente já está indo para o nosso 4º mês, desde o primeiro mês aportando, a gente já vê uma crescente, né, do nosso patrimônio, uma evolução, e estamos conseguindo ter um resultado bem positivo, tanto na nossa variação quanto na nossa rentabilidade. Conferindo aqui a meta, então eu estou com a conclusão, né, de estabelecer o meu objetivo de R$ 1.000 agora em outubro. E sobre a meta dos proventos, estou com 7% já realizado, caminhando para conseguir chegar nesse objetivo de ter R$ 10 de proventos mensais. A nossa diversificação continua naquela base, naquele parâmetro que eu estou procurando ter de 60% em fundo, 40% em ação. O Fiagro ele entra aqui na gestão juntamente com os fundos imobiliários, porque, como eu falei, ele é muito parecido, ele tem a mesma ideia, ele tem gestões parecidas, porém em um segmento focado e direcionado. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você está gostando desse conteúdo, não deixa de deixar o like, confere a sua inscrição, compartilha com um amigo e até a próxima.